Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Fica próximo aí de Hebreus. Gálatas, depois tem Efésios, Filipenses, Colossenses, depois a 1 Tessalonicenses. Amém? Amém. Vamos curvar nossa fronte para a palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, seu Santo Espírito possa, sabe que sou pecador, todos nós somos. Se não sou um pregador, sou simplesmente um instrumento da sua mão. Seu Santo Espírito venha falar através de mim. Amém. Que possa ser isso para uma transformação de vida para cada um de nós. Pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome do amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema de hoje é: podemos ser santos? O que significa ser santo? Vamos entender aqui, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 ao 7. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstinais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia desejo sexual, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, versículo 7, portanto, Deus nos chamou para, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mais um texto, vamos aí um pouquinho para frente, depois de Hebreus, está lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Aqui eu vou dar uma recapitulação para a gente entender o que significa ser santo, e não é uma passagem só, tem várias passagens que Deus pede para a nossa santificação. Acharam? Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16: porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Isso aqui está lá em Levítico. A gente precisa ler, não. Tá? Eles usaram essa passagem em Levítico 11:45. Mais um textinho, um pouquinho para trás, aqui do lado do Mateus, Hebreus aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Dois livrinhos para trás. Está 1 Pedro, Tiago, próximo para trás é Hebreus. Amém? Amém. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente percebe aqui que o apóstolo, nós acreditamos que é o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, ele fala: sem santificação nós não veremos o Senhor. Será perdido, o Senhor vier a ser destruído. A palavra santo significa geralmente separados, mas vamos ver isso que diz a palavra de Deus, para ver se realmente
importante é isso. O importante não é o que eu falo, é o que está escrito. Em 2 Coríntios, um pouquinho para trás, 2 Coríntios, capítulo 6. Em 2 Coríntios, capítulo 6, estava antes de Gálatas. Efésios, Gálatas, voltando. Efésios, Gálatas, depois é o 2 Coríntios. Capítulo 6. Do 14 ao 18. Amém? Chato? Amém. Então vamos ler lá. Versículo 14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Versículo 16 diz: que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Verso 18: serei vosso pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Separar, irmão, aqui, como nós até comentamos na classe da escola sabatina, não é a gente se afastar das pessoas. Se afastar assim para pregar o evangelho, nós precisamos se ver dessa pessoa, porque nós estamos no mundo. Mas esse separar, na verdade, não é para a gente viver como vivem eles. Na verdade, esse livro da escola sabatina de Efésios, a gente vê tudo, 1 e 2 Coríntios, tudo Paulo está falando da igreja. Esses defeitos que estavam ali, né, prostituição, todos esses problemas eram dentro da igreja, pessoas dentro da igreja. Paulo não estava falando para o mundo assim, para vocês, não, é dentro da igreja que está acontecendo, acontecia isso. E hoje a palavra não é para quem nunca veio na igreja, talvez, mas é para dentro da igreja, é para nós adventistas. Tem um dito popular que diz assim: diga com quem tu andas, eu te direi com quem tu és. Porque se você quer pregar o evangelho, você não pode chegar na praça aqui onde tiver um grupo de jovens aqui usando maconha, ou qualquer outras coisas, drogas ilícitas, você vai sempre postar no meio, ficar perto dele, no meio deles. Se chegar a polícia, o que acontece? Vai todo mundo para a cadeia. Inclusive, se você está fazendo ou não fazendo, você vai junto. Nem tem como você provar que você não pertence a esse grupo. Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos é fácil de encontrar, que está no centro da Bíblia praticamente, né? Salmo capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a gente não está ali na rodinha. Deve pregar para todos eles que todo mundo carece da misericórdia de Deus, e conversão para ser salvo. Mas nós não podemos estar ali, porque na hora que chega para o isso, você vai levar do céu e levado junto. Fala, não, mas aí eu vou pregar na cadeia. Claro, se acontecer, você vai pregar na cadeia. Mas você tem muita vez mais, mas você pode ir na cadeia pregar sem precisar estar preso. A cadeia está livre para a pregação do evangelho. O que Deus, em sua sabedoria, disse sobre o jugo desigual. Às vezes acontece dentro da nossa igreja, jovens, pessoas que querem se casar. E as pessoas, às vezes, não importa. Deus está dizendo que a gente deve casar com pessoas, as irmãs da mesma crença, ensinar a mesma doutrina. Às vezes as pessoas pensam assim: eu vou sair, mas eu vou trazer vou namorar com a pessoa do mundo, mas eu vou trazer ela para a igreja. Não
nem 1% você tem de chance de trazer para a igreja, mas tem 99% você abandonar e ir para o mundo, porque a porta do mundo é larga e o caminho do Senhor é estreito. Então, quando você pensa que vai levar, simplesmente você vai sair. Vamos ver o que Deus diz lá em Êxodo capítulo 33, versículo 16. Esse é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 33, versículo 16. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Diz assim, versículo 16: Pois como há de saber que achamos graça em seus olhos, eu, teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? O livro da frente aí, Levítico, o próximo livro diz assim, vamos lá, vamos abrir que é melhor vocês lerem também. Levítico capítulo 20, versículo 26, é o próximo livro. Levítico 20, capítulo 26, diz assim, todos acharam? Amém. Amém. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para seres meus. Aqui de novo, Deus diz separar. Temos que separar. Tem de haver uma diferença. Em Deuteronômio, pula mais o segundo livro depois de Levítico, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Diz assim, ó: Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas de teus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Verso 4: Pois elas faria desviar teus filhos de mim, e para que se servisse outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Quem aqui, nós adventistas, já somos um pouco mais tempo na igreja, sabemos quem que é Salomão. Todos conhecem Salomão, filho do rei Davi. Aqui nós vamos ler um pouquinho sobre a fraqueza de Salomão, e eu sou um sinal de advertência para nós. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Reis está um pouquinho para frente aí, depois de Samuel. 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 4. Acharam? Depois de 2 Samuel, 1 Reis 11, versículo de 1 a 4. Diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem case elas convosco, pois vos perverterei o coração para seguir os outros deuses. E a este se apegou Salomão por amor, e a estas, No verso 3 diz assim: tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 4 diz: e já sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Felizmente, se não demos ouvido à voz do Senhor, se alguém estiver casado com pessoas não da mesma crença, agora continua. O apóstolo Paulo fala: não separa.
Isso vai trazer problema e provavelmente você se afasta dos caminhos do Senhor. Ellen White escreveu um pouquinho sobre Salomão. O título é Celebridade Mundana versus Integridade. Diz assim: tem-se dito dos homens de cabelos brancos que não há perigo deles recuarem do posto do dever. Mas no caso de Salomão, sabemos que quando ficou velho, perdeu sua ligação com Deus. E por quê? Porque correu atrás da fama, honra e riqueza deste mundo. Porque tomou esposa dentre as nações idólatras. E porque aliou-se com essas nações. É verdade que por meio dessa aliança trouxe ouro de Ofir e prata de Tarsis, mas foi expensas da virtude e de princípios de integridade de caráter. Ou seja, esse mundo oferece muita riqueza. Percebemos isso quando o diabo foi tentar Jesus. Ele diz o que? Se eu prostrar de me adorar, darei todo esse reino e poder dele. As igrejas por aí pregam prosperidade. Estou falando que o cristão deve ser próspero. Claro que sim. Mas a visão sua, a prosperidade vem depois. E olha que Salomão não pediu riqueza. Salomão, na época dele, foi reis, ele pediu simplesmente: Senhor, me dê sabedoria para guiar essa nação. Quem sou eu para essa mãe de povo me governar? Mas ele foi, e no final ele foi muito rico. Deus falou que daria riqueza para ele. Só que a riqueza, às vezes, nos fecha os olhos para as coisas de Deus e acaba a gente saindo fora. E a Ellen White continua dizendo: através de toda a história da nação judaica, vemos que o povo de Deus, fosse velho ou jovens, devia conservar-se diferente e separado das nações idólatras que o rodeavam. Deus tem um povo hoje, e é necessário que agora, como antigamente, esse seu povo seja diferente e separado, puro, imaculado do mundo, do seu espírito e da sua influência, porque este estabelece padrões opostos aos da verdade e da justiça de Deus. A gente percebe que esse mundo tem muita coisa para oferecer. E sabemos, eu creio, eu vou fazer 65 anos, eu creio que antes de eu morrer, Jesus veio nos buscar. Amém. E às vezes a gente fica pensando, ou deixa de pensar, que às vezes por coisas pequenas, pode ser esse mundo inteiro, é comparado com o que Deus tem nos preparado para nós. Às vezes para uma coisinha aqui, outra ali, ou comida ou bebida, alguma coisa assim, a gente perde a salvação por nós mesmos, porque Cristo veio morrer por todos. Diz assim, não devemos cobiçar o que Deus proibiu. Daqui tá dando para a gente viu em Gênesis, vocês abrir, todos conhecem a história. Em Gênesis, Deus disse o que para Eva, mas Adão, colocaram, criaram eles naquela sexta dia da criação, levou ele, Deus criou um belo jardim para cultivar e cuidar. Deus deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas a árvore que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerem, certamente morrerá. E a gente vê em Gênesis 3, versículo 6, capítulo 6, precisa abrir. De 1 a 6, ali Satanás começa a conversar com ela através da serpente. Ali teve o primeiro momento do espiritismo. Ali teve o próprio diabo se encarnou na serpente, que era um animal, e ali começou a falar com Eva. E ali, aí o capítulo 3, versículo 6 diz assim: gente, a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e
deu também ao marido e ele comeu. O que Deus proibiu, está proibido. Nós não devemos falar, não, mas isso aqui é bom, mas aí, porque infelizmente nós temos uma super. Ou às vezes nós chegamos à igreja agora. Às vezes a gente está acostumado com cervejas, pinga, e carnes de porco e outras coisas mais. Mas a gente sabe, a partir do momento que Deus proibiu, devemos seguir. Quem conhece a história de Salomão? Salomão não. Sansão. Sansão foi escolhido para ser um homem libertar o povo judeu da mão dos amonitas. Em Juízes, vamos abrir Juízes aí, porque nós estávamos em 1 Reis. Vamos voltar um pouquinho em Juízes, depois de Josué. Juízes 14, capítulo 14, de 1 a 3. Juízes capítulo 14, de 1 a 3. Amém? Amém. Diz assim: desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe. Ele disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. E o verso 3 continua, diz assim: porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre a igreja adventista, de família dos seus irmãos, que tu pode casar, para que se tornar esposa dos filisteus, cristãos adventistas, que é o povo de Deus. Aí daqueles incircunciosos, diz Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque desta me agrada, só desta me agrada. Desejou aquilo que Deus proibiu. Deus falou: ali você vai se dar mal. Se você continuar em Juízes, no próximo capítulo 16, versículo 4. 16, Juízes capítulo 16, verso 4, diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Tem até filme hoje. Sansão foi muito importante, até filme tem. Mas foi a Dalila ali que te levou a se desviar do caminho do Senhor. Não era o poder de Sansão, não era seus cabelos. É o poder de Deus nele, o Espírito Santo estava nele. Mas a partir do momento que ele abandonou, fazendo tudo que Deus falava para não, ele queria. Por isso que ele se afastou. Agora vamos tocar mais um pouquinho. Capítulo 11 de Levítico fala que Deus proibiu, falou ali quais alimentos que nós deveríamos comermos, ou qual não. Ali fala de muita coisa, fala sobre os peixes, fala sobre o que deveríamos comer ou não comer. Ali fala também da carne de porco, que tem um esfindido e o caça não se divide, mas não rumina. Esse você será imundo, a sua carne não comereis, nem tocareis seu cadáver. E fala também sobre os peixes. Nós vamos falar especificamente um pouquinho do porco. Quando eu tive estudo bíblico, essa pessoa, o irmão que estava dando estudo bíblico para mim, ele falou da carne de porco, falou de alguns peixes, mas esqueceu de falar dos seus derivados. A gente precisa falar dos derivados, irmãos. E tem gente que acha que bacon não é carne de porco, torresmo não é gente de ignorância, mas acha que não é. Eu estou dando estudo bíblico com pessoa lá, um casal, que faz um ano. Até hoje eles conseguiram se libertar e que o estudo bíblico, eu sei, hoje a nossa igreja prega de batizar logo. Mas as pessoas, eu não concordo. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus para ele tomar suas próprias decisões. Ela fala: ai, mas eu adoro bacon, eu não consigo. Quando a pessoa fala eu adoro, você está tirando
sua porta e bate. Quando você fala eu, você trancou para o Espírito de Deus. Mas isso eu tomo isso não para me estressar, para mim ficar à vontade. Eu. Gente,